Antes de falar do que a empresa pode oferecer, eu quero trazer uma reflexão para essa geração que está entrando no mercado de trabalho. Recentemente eu estava entrevistando um candidato, Stephanie, e esse candidato, ele inverteu o processo de entrevista. Ele começou a perguntar o que a empresa tinha a oferecer para ele. E perguntou sobre a jornada de trabalho, quais os programas que a empresa desenvolvia para a saúde mental. E eu fui seguindo ali, fui dando linha ali para aquele candidato para ver até onde de fato ele iria levar aquela entrevista. Então é uma geração que quer ter, mas sem fazer. Primeiro você faz, para depois você ter esse reconhecimento. Porque senão você entra numa linha com foco imediatista para um ganho, mas sem fazer. Do ponto de vista da empresa, das empresas, o que a empresa pode fazer? Programas de acolhimento dessa geração, de desenvolvimento dessas habilidades que o Matheus citou aqui, como as soft skills ou hard skills, principalmente inserindo nesses programas de desenvolvimento dessa geração a inteligência artificial. No entanto, que já existem países, como a China, por exemplo, que colocou já a inteligência artificial e empreendedorismo ensinando para crianças com 4, 5, 6 ou 7 anos de idade. Então, é olhar para essa geração e entender que é uma geração que quer respostas mais rápidas, que aprendem mais rápido, extrair o máximo potencial dessa geração. E aí, um plano, que a gente chama de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, ou que eu chamo de Plano de Desenvolvimento Infinito, é necessário. Mesmo sendo um jovem aprendiz, deixar mais claro para esse profissional o que a empresa espera em curto, médio e longo prazo. E, na maioria das vezes, esse profissional não sabe que caminho seguir. Então, aí é onde entram as lideranças para ajudar esse profissional a desenvolver esse plano de desenvolvimento individual. Eu acho que a base de tudo que a gente está falando é a relação humana, né? São vínculos, são pessoas. E aí, olhar para o futuro não é necessariamente apenas sobre tecnologia. Eu acho que é sobre o aproveitamento desses recursos tecnológicos para a gente reforçar aquilo que há de humano em nós, para falar também de saúde mental, de colaboração, de ética, de melhor aproveitamento do tempo. E aí a construção de um ambiente mais humano, mais saudável, é possível em paralelo com a produtividade. É fato que quando a gente usa ferramentas de inteligência artificial, a gente acelera aquele prazo de uma forma absurda. Aproveitar esse tempo para desenvolver outras funções e outras jornadas ali naquele ambiente corporativo é o caminho para amenizar e construir um vínculo mais saudável, professor? Com toda certeza, até porque nas pesquisas essa geração é uma geração que opta por trocar de trabalho para ganhar menos, mas buscando um clima organizacional mais saudável. Então é uma geração que vai dizer, olha, eu vou ter um salário financeiro menor, mas eu estou buscando mais um salário emocional. E agora com a NR1, que é a parte que vai começar a vigorar essa nova norma regulamentadora a partir do dia 26 de maio, as empresas se tornarão responsáveis por garantir essa saúde mental do colaborador. Ou seja, o que isso significa? Mais pessoas vão dizer para os líderes, eu preciso me sentir bem no meu local de trabalho, porque se eu não me sentir bem no meu local de trabalho, eu não vou ser tão produtivo. Então não é ser o produtivo ou ter saúde mental, é ter saúde mental para que de fato as pessoas consigam produzir mais. Então, às vezes, quando a gente fala, por exemplo, Matheus, de uma jornada de trabalho 5x2, ou 4x3, que algumas empresas, inclusive, têm adotado essa jornada de trabalho, é justamente para dizer, olha, você não precisa ficar a maior parte da sua vida trabalhando, ou a maior parte da sua semana trabalhando. No entanto, você pode descansar mais. Isso é uma discussão que está cada vez mais em alta, porque quando a gente fala assim, mas as empresas vão perder produtividade. Empresas que já adotam essa escala 4x3 ou 5x2, há muitos anos, inclusive, tem algumas delas que cresceram, aumentaram a produtividade em mais de 40%. Então, eu falo que a gente tem que pensar muito, olhar muito para o negócio, para o contexto, para a cultura organizacional, ao invés de dizer isso funciona ou isso não funciona. Eu sou sempre a favor do vamos testar? Deu certo? A gente continua. Não deu certo? O que a gente pode fazer para melhorar? Mas, de fato, essa responsabilidade por esses problemas psicossociais não é mais uma tendência, é lei, e as empresas precisarão olhar cada vez mais para isso. Eu acho que ao longo desse século, né, em que nós comemoramos o Dia do Trabalhador,
houve uma mudança muito profunda nesse conceito de trabalhador, né? A ponto da gente se perguntar hoje quem não é trabalhador, talvez só os bilionários, quem está vivendo só de renda, porque até mesmo quem é empreendedor, quem tem a sua empresa, é um trabalhador do cotidiano porque busca a sua subsistência, busca uma vida com dignidade. Essas noções de empreendedorismo e até mesmo esse conceito de empreender, que veja só, né, foi parar no trabalho por aplicativo, né? Quantas e quantas pessoas hoje têm a sua renda ali nos aplicativos de entrega, nos aplicativos de transporte, ou até mesmo em outras ferramentas de marketplace, em outras possibilidades que o universo digital trouxe para esse empreendedorismo. Enxergar essa atitude empreendedora é algo necessário até mesmo quando a gente está em um emprego mais tradicional, mais dentro da caixa, ali na CLT mesmo, Carlos? Eu considero algo extremamente importante. Eu costumo dizer que o empreendedorismo deveria ser ensinado na escola e as pessoas acham que empreender é abrir uma empresa. Existem diversos tipos de empreendedorismo. Eu tenho empreendedorismo social, cultural, o intraempreendedorismo, que é quando você empreende dentro da empresa que você trabalha. Então, esse comportamento, essa habilidade de empreender ou intraempreender é uma das habilidades mais requeridas que os líderes buscam nos profissionais, porque são profissionais que são mais criativos, geram mais mudanças, são mais comprometidos com os resultados da empresa. Então, isso é uma característica que faz parte do brasileiro. O brasileiro é um dos países mais empreendedores do mundo. Isso faz parte da nossa cultura. E olhar para isso é muito importante. E eu costumo dizer que um empreendedor ou uma empreendedora, ela tem 3 características principais. A primeira é coragem. Coragem para, muitas das vezes, sair de um trabalho ali CLT, ou sair de uma, abre aspas aqui, vou usar a palavra estabilidade, de um cargo público, que isso é uma ilusão que as pessoas criam, para tentar algo que talvez não seja tão certo. Só que culturalmente, quando a gente olha para a nossa formação, quando a gente olha para os cursos hoje mais buscados no Brasil, nós somos muito mais educados e treinados a buscar, abre aspas novamente, uma estabilidade, um emprego que me dê uma estabilidade, que eu não tenha que me esforçar tanto. Além da coragem, eu preciso ter visão. Então, esse eu empreendedor, eu empresa, eu empresário, ele precisa entender o que é essa visão. É enxergar algo que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Então, empreender não é você criar um problema, é você trazer uma solução para um problema existente. Eu uso como exemplo nas minhas aulas a Contabilizei, que é uma startup brasileira. Em 2018, foi uma das maiores startups B2B, business to business, né, de empresa para empresa. E quem criou essa startup foi um cara que não era contador, porque ele enxergou uma dor, enxergou um problema no mercado e buscou solução aos 25 anos de idade. E a terceira habilidade, que considero muito importante, é a competência. E a competência é quais as soft skills, competências comportamentais e competências técnicas que você, empreendedor, empreendedor ou profissional, precisa desenvolver para se tornar cada vez mais atrativo no mercado. As pessoas falam muito da empresa reter talento, mas o que você tem feito na sua empresa para de fato ter esse reconhecimento e ser reconhecido pelo seu trabalho, ou pelo seu esforço, ou pela sua produtividade? Isso é uma reflexão que eu convido aí a todos vocês. E para a gente arrematar, né, a nossa conversa, professor, para os trabalhadores que estão nos acompanhando e que muitas vezes podem estar vivendo um momento de insatisfação, não estou na empresa que eu quero, não estou fazendo o que eu gosto, começar um planejamento de transição de carreira, construir um novo projeto profissional, está ao alcance das pessoas hoje? Quais são as dicas que você traz para quem hoje vive essa mudança e planeja ou abrir o próprio negócio ou mudar de carreira? Trabalhar esse planejamento é uma parte imprescindível? Muito, muito, muito. Em 2013, eu participei de um programa aqui no estado de Goiás, que era um programa chamado Minha Primeira Empresa. Foi um programa desenvolvido pelo governo de Goiás e nós capacitávamos empreendedores em Goiânia e em todo o estado. E era muito comum, lembra, na primeira turma nós tínhamos cerca de 200 empreendedores e empreendedoras que estavam ali tentando buscar um negócio. E quando eu perguntava, qual é o teu objetivo com esse negócio? Meu objetivo é ganhar dinheiro, é ter uma liberdade financeira.
Teu primeiro objetivo precisa ser resolver uma dor, resolver um problema. E esse resultado financeiro ele vem como um subproduto do quão bem você faz aquele trabalho ou você presta aquele serviço. Então uma dica que eu dou para vocês é, primeiro, tenha um planejamento. Olha que interessante, 80%, isso é um dado da Endeavor, Matheus, 80% dos empreendedores brasileiros começaram um negócio sem planejar. Então nós temos uma taxa de mortalidade de empresas extremamente alta no Brasil. Depois que eu tenho um plano de negócios, e aí você pode buscar o Sebrae, pode buscar outras entidades ou mentores especialistas nessa área para te assessorar, aí você vai em busca das competências necessárias que o negócio vai te exigir. Porque muitas das vezes eu estou trabalhando numa área e vou buscar empreender em uma outra área. E eu preciso desenvolver aquelas competências técnicas, aquelas competências de liderança que muitas das vezes eu não tenho no cargo atual que eu estou ocupando, na função que eu estou exercendo na empresa. Então, tenha um plano, desenvolva as competências necessárias, técnicas e comportamentais em relação àquilo que você está buscando e promova e fortaleça a sua rede de relacionamentos. Uma das coisas que mais me ajudou no meu negócio é que eu busquei sempre me conectar com pessoas que já estavam performando ou tendo um resultado melhor do que eu. Porque eu usava aquelas pessoas, aquela conversa, como um meio de aprender mais sobre o meu negócio. Inclusive, algumas conversas que eu tive com você, Matheus, foram conversas que me ajudaram muito. Porque a sua visão empreendedora, a sua visão de negócios é uma visão que vai muito além do que essa geração consegue compreender hoje. E eu saía muitas das vezes da reunião contigo pensando assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pegar tudo isso e botar num plano de ação. Porque nós somos muito criativos, nós brasileiros. O que nos falta? Método, processo. Porque a criatividade ela se perde se não tiver um método, se não tiver um processo, se não tiver um plano de ação objetivo de onde você quer chegar. Uma dose de sistemática, né, de organização. Olha, o 1º de maio é mais do que um feriado, é um lembrete para todos nós do valor do trabalho, da importância da proteção social e da urgência de olhar para o futuro que sempre bate à nossa porta. Carlos, eu queria te agradecer aqui pela presença e também trazer uma última reflexão. O que você diria hoje para esse trabalhador que tem muito o que comemorar, mas às vezes também se vê perdido no meio dessas mudanças? Uma palavra de motivação aí para quem nos acompanha. Eu quero já agradecer pelo convite mais uma vez. E eu sempre encerro os meus treinamentos com uma reflexão que gosto bastante. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês no Dia do Trabalho, no Dia do Trabalhador. A diferença, importante aqui antes de falar essa citação, independente do cargo que você ocupa, pode ser um servidor público, um engenheiro, um advogado, um líder, ou estou ali ocupando uma posição operacional na empresa, ou sou entregador de iFood, não importa o que você está fazendo. Mas lembre-se, a diferença entre o que você faz e aquilo que você é capaz de fazer é tudo que você precisa para realizar o impossível. É isso. Show de bola. Obrigado pela participação e muito obrigado a você que nos acompanhou nesse Lig News especial.